Você já deve ter percebido que encher um carrinho de supermercado está cada vez mais pesado no bolso, certo? Pois é, em Portugal o preço dos alimentos continua subindo e muito. E alguns produtos aumentaram mais de 40% em apenas um ano. Hoje a gente vai analisar os dados mais recentes da inflação nos alimentos em Portugal, entender o que está por trás desses aumentos e refletir no impacto direto no dia a dia das famílias. Por isso, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que alguns números vão te surpreender. Mas antes de começar o vídeo, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para que esse vídeo chegue mais longe. E também convidar você para ouvir um dos mais de 400 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora. Caso você goste do nosso trabalho, considere se tornar membro aqui do canal. Você tem diversas vantagens. Agora, vamos lá entender o que está acontecendo com o preço dos alimentos aqui em Portugal e por que a inflação não para de subir? Então vamos para o vídeo. Segundo a DECO Proteste e a Euronews, o chamado cabaz alimentar, ou a cesta básica essencial, que reúne 63 produtos, está custando hoje cerca de 241 euros. Isso significa que ela ficou 17 euros mais cara do que há apenas um ano, uma alta de 7%. Se a gente olha para um período maior, desde 2022, essa mesma cesta subiu quase 55 euros. Em apenas 3 anos, as famílias portuguesas passaram a gastar muito mais para comprar exatamente os mesmos produtos. Ou seja, não estamos diante de aumentos pontuais, mas de uma tendência que pressiona o orçamento mês após mês. Alguns alimentos se destacam pelos aumentos impressionantes. O caso mais simbólico é o dos ovos. Em 2024, meia dúzia custava em média € 1,47. Hoje, já passa de € 2,06. É uma alta de mais de 40% em apenas 12 meses. A alface frisada também disparou, com um aumento de 38%, seguida do brócolis, que ficou 33% mais caro. A carne de vaca para cozinhar subiu 28%. E não são apenas os produtos frescos que ficaram mais caros. Os produtos industrializados também pesam no bolso. Só na última semana analisada, a cebola subiu 10%, as salsichas tipo Frankfurt aumentaram 13% e os douradinhos de peixe tiveram uma alta de 22%. Em resumo, tanto os alimentos básicos quanto os processados estão ficando cada vez mais caros, afetando todas as classes sociais. E quando a gente olha para trás, a situação fica ainda mais clara. Desde janeiro de 2022, alguns alimentos acumulam aumentos assustadores. A carne de novilho para cozer subiu mais de 90%. Os ovos ficaram 81% mais caros. As laranjas aumentaram cerca de 70%. Para se ter uma ideia, em 2022 o cabaz alimentar custava em torno de 188 euros. Hoje, está acima dos 243 euros. Isso representa um aumento de mais de 30% em apenas 3 anos. E se focarmos nos produtos típicos do verão, como a batata vermelha, a sardinha e o azeite, os aumentos também são expressivos, passando facilmente dos 30% a 40%. Ou seja, a inflação alimentar virou uma constante em Portugal e não apenas um episódio isolado. Mas afinal, o que explica essa alta? São vários fatores. O conflito na Ucrânia teve um papel enorme, afetando a oferta de cereais e encarecendo toda a cadeia produtiva. Além disso, secas prolongadas em Portugal e em outros países da Europa reduziram a oferta agrícola. A questão de saúde mundial também deixou marcas no transporte e na logística, aumentando significativamente os custos. Outro ponto importante foi o fim da isenção de IVA em janeiro de 2024. Durante alguns meses, o cabaz essencial tinha alívio no imposto, mas com o fim da medida os preços voltaram a subir, em média 3,8%.
Em alguns produtos, como a carne de vaca, ovos e o peixe, os aumentos passaram de 30% por conta somente dessa mudança fiscal. Nos últimos meses, a tendência não parou. Em algumas semanas, o cabaz chegou a subir quase 3 euros mesmo sem mudanças estruturais. E o impacto, claro, é imediato. Famílias passam a trocar marcas, reduzem a quantidade de produtos frescos e recorrem mais às promoções. A Deco Proteste destaca que os consumidores estão cada vez mais atentos às diferenças de preço entre supermercados. Pequenas variações semanais, como o aumento de 25% na cebola no mês de junho, mostram como a inflação ainda está muito presente no dia a dia e não dá sinais de recuo consistente. Além do aumento direto, existe um fenômeno silencioso que afeta diretamente o consumidor. É a chamada reduflação. É quando o produto diminui de tamanho ou peso e mantém o mesmo preço. Por exemplo, pacotes de biscoito, de cereais ou até de arroz que parecem iguais, mas têm 50 ou 100 gramas a menos. Para o consumidor, isso significa pagar o mesmo e levar menos, sem que o aumento apareça claramente no preço da prateleira. Mais uma forma de sentir a inflação sem perceber, de imediato. Depois de analisar todos esses dados, fica claro que a inflação alimentar em Portugal não é apenas consequência de fatores externos, como o conflito na Ucrânia, o clima ou de medidas internas, como o fim da isenção do IVA. Existe também outro ponto que merece atenção: os lucros das grandes redes de supermercado em Portugal. Mesmo em um cenário de crise para os consumidores, essas empresas continuam apresentando resultados extremamente positivos, com margens de lucro que levantam a discussão sobre até que ponto os aumentos de preços refletem apenas os custos, ou também a estratégia de manter a rentabilidade elevada. Para as famílias portuguesas, a saída tem sido pesquisar mais, trocar marcas, aproveitar promoções e usar ferramentas de comparação de preços. O essencial mesmo é não se deixar levar apenas pela embalagem ou pela etiqueta, mas olhar o valor real do que vai para a mesa. E aí, você também tem sentido o peso da inflação quando vai ao supermercado aqui em Portugal? Conta aqui nos comentários qual é o produto que tem mais impactado no seu bolso e como você tem lidado com isso. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário, que logo logo tem mais vídeos pra você. Aliás, todas as semanas nós publicamos novos conteúdos aqui no canal e eu queria convidar você para que volte sempre. Obrigado pela audiência, logo logo a gente tá de volta, eu sou o Claudinho e daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal. Obrigado e até a próxima. Tchau!